de quem está na aula ao vivo. Bom, então vamos lá, vamos começar a gravar essa aula. A gente está indo para o segundo Café de Negócio e Sexualidade no mês de agosto. Para quem for ver essa aula gravada, fique até o final, é importante. A aula é curtinha, né? A gente vai fazer em torno aqui de 45 minutos. Mari, seja bem-vinda. A aula vai durar em torno de 45 minutos, não mais do que isso. E mais do que uma aula, tá, gurias? É um bate-papo. Aquelas que sentirem vontade de abrir o microfone, abra, só levanta a mão aqui para mim poder liberar, ou escreva no chat. É muito importante essa troca, certo? Ainda mais na segunda-feira pela manhã. Porque tudo que a gente vai fazendo no nosso início da nossa semana é o que nos volta durante a semana, tá? Então, à medida que as meninas forem entrando aqui, algumas delas eu vou dando boas-vindas, mas vou seguindo o fluxo da aula, certo? Quero dizer para vocês que a gente está numa semana bem importante, por 2 motivos, né? Primeiro, é uma última semana de fechamento de mês, então quem é empresária, que tem loja, que é o caso da Michelle e da Mari, sabe a importância de bater metas quando a gente trabalha com loja física, principalmente essa questão financeira, né, de compromissos. Mesmo para quem não trabalha com loja física, que é o caso da Sueli e o meu caso, também tem metas, porque afinal de contas, boa parte desse faturamento, Andressa, seja bem-vinda. Boa parte do faturamento de vendas dos produtos ou serviços é o que faz a gente honrar os nossos compromissos financeiros, certo? Então, independente de você ter loja física ou não, com seus produtos e serviços, essa semana é uma semana muito importante, tá? Porque é uma semana de fechamento, virada de cartão. Então, o que eu trouxe hoje para vocês é um tema muito importante que eu trabalho há bastante tempo, que deu muita virada no meu ticket médio de vendas. Sempre lembrando que aqui o meu intuito não é fazer vocês venderem só o produto, porque senão vocês ficam refém de uma forma de renda. O meu grande objetivo aqui é abrir a cabeça de vocês para um negócio rentável em serviços, tá? Para quem já está na mentoria, que é o caso da Michelle e da Andressa, sabe do que eu estou falando. Então, eu vou trazer alguns exemplos muito simples que eu, como observadora de comportamentos do mercado, vou entendendo que isso pode ser associado ao meu movimento e fez com que eu vendesse mais e aumentasse o ticket médio por cliente, né? Tanto do produto quanto de serviços, certo? Então, gurias, vamos só tirar uma febre aqui, pode colocar no chat quem quiser, de 0 a 10. Como que tá a nossa meta para esse mês? A gente está bem perto de bater a meta? De 0 a 10. Ô, Cris, está difícil. O mês de agosto foi um mês complicadinho. Estou mais para o 2, estou mais para o 3 do que para o 7. Dá para passar de média em agosto, da meta que vocês lançaram lá no dia 1º? É importante também ter um número, né? 6, Andressa, porque se a gente não tem um número, ou se a gente não tem um lugar onde a gente quer chegar, a gente chega em qualquer lugar, né, gurias? A gente já falou isso outras vezes. Então, assim, vocês têm feito esse planejamento mensal, trimestral, semestral, de quanto vocês querem faturar por mês? Vocês conseguem fazer uma projeção agora, até o final do ano, de que tipo de quanto vocês querem faturar e como vocês vão faturar isso? Vocês já pensaram nisso? Porque a gente está fechando o mês de agosto, certo? O mês importante, e a gente entra nos últimos 4 meses do ano, certo? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Se eu não tenho um planejamento de faturamento versus ações do que eu vou fazer, eu corro um sério risco de fechar o ano no vermelho e desistindo do que vocês estão fazendo. É um período, gurias, para quem trabalha com empreendedoras, que é o meu caso há 7 anos, e com mulheres, talvez algumas de vocês também sintam isso, é um período onde a gente vê muita transição de carreira. As pessoas estão decepcionadas no seu mundo corporativo ou decepcionadas no seu mundo empreendedor e acham que fazendo essa transição brusca é onde elas vão ter sucesso, né? E muitas podem ter sucesso, mas nenhum planejamento, se não for executado, vai trazer consistência e persistência, certo? Quando eu falo de transição de carreira, vocês, na área da sexualidade,
Muitas aqui, né? A Suelen acabou preenchendo também o formulário da segunda turma, é uma das pré-selecionadas, a gente ainda está em avaliação dela começar a nossa turma. A Mari me conheceu há pouco tempo e tem uma loja física que também se interessou pela metodologia da mentoria, mas a Andressa e a Michelle já estão. Quando a Michelle e a Andressa vieram para fazer a minha mentoria, elas na verdade vieram em busca do quê? Elas até podem escrever no chat se elas quiserem. Elas vieram em busca também de uma transição e de um nível a mais da carreira na área da sexualidade. Isso também é transição de carreira, tá, gurias? Bom dia, Débora. Quando a gente fala de transição de carreira, não significa mudar, né? No sentido de, meu Deus, eu fazia isso, fazia brigadeiro e agora eu vou vender lingerie. Não. A transição de carreira justamente se você estivesse no mundo corporativo, é você subir um nível, né? É você ser promovido na sua carreira. E como que a gente é promovido na nossa carreira empreendedora? Quando a gente decide dar um passo importante, como algumas dias aqui estão dando. Nada, Débora, seja bem-vinda. Estamos falando da meta de agosto e do planejamento desses próximos 4 meses, tá? E para isso a gente também está falando de transição de carreira. Como que vocês estão olhando esse próximo nível na área da sexualidade? Vocês já pararam para pensar onde que vocês vão estar no final do ano? Não só em termos de faturamento, mas em termos de reconhecimento profissional, em que lugares vocês vão estar frequentando, e que convites vocês vão estar recebendo. Gurias, vocês sabem que eu sempre trago assim, esse incômodo para quem está nas minhas aulas, sabe? Eu não gosto de mulher parada, tá? Mulher parada acontece 2 coisas, né? Ela cria raiz num único lugar e apodrece, e ela passa a ser uma mulher sem valor. Então, quando a gente fala em mulher parada, é uma mulher que não está pensando em nada. Ela simplesmente está ali no quentinho dela. Uma mulher em movimento é uma mulher que está estudando, é uma mulher que está olhando lá na frente, não necessariamente que ela já deu o próximo passo, mas ela já sabe onde ela quer chegar. Ela já se movimenta a andar com mulheres que estão fazendo o que ela quer fazer, né? Então, isso que eu queria que vocês pensassem na aula de hoje, tá? Eu vou falar hoje a gente vai falar sobre comunicação não falada, para vocês entenderem como isso é importante no nosso negócio, ou em qualquer negócio, quando se quer dar um próximo nível, tá? E o que eu percebo muitas vezes, e vocês fiquem bem à vontade para me corrigir. O que eu percebo, às vezes, na consultoria, nas consultoras de sexualidade, ou propriamente nas vendedoras de produto da área de sexual, né? Sexualidade íntima, vamos falar assim. Muita panfletagem, já falei isso aqui algumas vezes, né? Me incomoda demais essa panfletagem, um copia e cola grosseiro, e pouca criatividade no sentido de levar o seu cliente a um nível de imaginação, tá? Qualquer produto, qualquer serviço que a gente faça, que a gente trabalhe, que a gente fale, a gente precisa levar o nosso cliente a um nível de imaginação, tá? E essa imagem aqui para mim representa muito, assim. Eu posso estar calada nas redes sociais, eu posso estar calada no ambiente presencial, num evento, seja num movimento de empreendedoras locais, ou até mesmo num evento particular, num evento pessoal, né, informal, mas eu consigo comunicar muito bem o que eu quero comunicar com a minha profissão, né? Então, assim, hoje, para mim, não existe um horário de bater cartão para falar de sexualidade. Eu não sou mais a CLT do meu negócio. Ser CLT do seu negócio é você ser a empregada do seu negócio, onde você bate ponto, das 8 às 18, eu preciso vender serviços e produtos, e eu vou lá e panfleteio com um monte de gente. Eu me livrei dessa posição, eu fui promovida. Eu saí de CLT do meu próprio negócio, que é exatamente isso que acontece quando a gente fica nesse modelo, e eu saí para dona do meu negócio. A dona do seu negócio, ela vive o seu negócio. Ela respira o seu negócio, ela transita em ambientes sem força. Ela consegue marcar presença sem força e sem impor as coisas. E o meu convite é justamente para vocês olharem para isso com muita clareza, né?
Como que vocês estão transitando hoje nos lugares, né? Como que vocês estão sendo lembradas ou sendo referenciadas quando se trata do que vocês fazem? Ou vocês continuam abrindo a lojinha? Quando eu falo lojinha, gurias, é uma coisa na cabeça da gente, tá? Eu, por exemplo, que não tenho uma loja física, para mim era assim, ó. Bom, eu vou abrir minha lojinha agora, vou começar a postar. Bom, agora eu vou fechar minha lojinha, porque já é 18 horas. Era isso que eu pensava até 2022, tá? Nas redes sociais, porque eu não tenho loja física. Quando eu entendi que o meu trabalho ele é muito maior do que isso, não tem mais essa de abrir e fechar loja, né? Mesmo que seja só mental. O que eu quero dizer com isso? Toda a minha comunicação, toda, seja ela não falada, seja ela verbal, seja ela sensorial, no presencial, no digital, ela fala de sexualidade. As pessoas não desassociam mais a minha imagem no sentido de eu quero conversar com você sobre sexualidade, sobre relacionamento, sobre bem-estar. Então, eu fiz uma transição de carreira, falei isso para vocês já na outra aula, em agosto de 2022. 1º de agosto de 2022, eu fiz uma transição de carreira dentro da área da sexualidade. Eu já trabalhava com o produto por 6 anos, né? E eu resolvi fazer uma transição dentro da própria área, ou seja, as pessoas não iam me reconhecer mais só pelo produto. Não que no nosso caso aqui que vendemos, né, a SOS, enfim, umas outras vendem outras marcas, que o produto não seja bom, por favor, é muito bom. Cada vez o mercado evolui mais. Mas e nós? Estamos evoluindo tanto ou mais que o mercado de produtos? Ou a gente está... Ah, veio um lubrificante que esquenta. Ah, agora eu vou falar lubrificante que esquenta. Ah, e veio um vibradorzinho de golfinho, de plástico, de pilha. Ah, agora eu vou falar... Sério que a gente continua nessa batida de produto, de olhar para o produto e só enxergar o faturamento naquele produto? O meu trabalho aqui é desafiar vocês, tá? O mapa de negócios da sexualidade ele é gigante e pouco explorado, muito pouco explorado. Por medo, por crença, por tabu, a gente sabe por uma série de coisas. Mas quem começa a olhar com uma responsabilidade maior, pelo pouco que faz, gurias, de verdade, assim, pelo pouquíssimo que eu faço, eu já consigo me destacar com as minhas clientes de uma forma muito mais assertiva, tá? Então, eu queria que vocês me respondessem aqui no chat, de 0 a 10, como que tá essa comunicação não falada de vocês? Como que vocês estão conseguindo transmitir o que vocês fazem sem abrir a boca? Sem precisar fazer vídeos, sem precisar, às vezes, até aparecer. Como que vocês vêm olhando para isso? Ou, Cris, nunca pensei nessa possibilidade, nunca nem sequer eu ouvi esse termo. Alguém já tinha escutado essa expressão, comunicação não falada? Fiquem bem à vontade, tá, Luísa? Aqui não tem certo e errado, aqui tem aprendizado, aprendendo e estou compartilhando com vocês. Andressa, sim, a Sueli nunca, tá? A Mi tá com 7, tá, é ótimo. Tá passando de média, né, Mi? O objetivo é a gente melhorar sempre, né? Mas a gente começar... É o que eu sempre digo, hoje eu sou 1% melhor do que ontem. E eu tô bem feliz, gurias. Eu não fico me chicoteando. Não, 1% mais feliz. Porque, né? Ontem foi domingo. Eu coloquei na minha agenda esse compromisso. Acreditem, esse café de negócio e sexualidade não é para vocês. É para mim. Aqui eu já falei para vocês, toda vez que eu abro a câmera ao vivo e abro a câmera gratuitamente, eu estou treinando os meus bastidores. E hoje eu vou falar para vocês por quê. Hoje eu tenho uma live daqui um pouquinho com uma psicóloga, que eu faço toda segunda-feira também. E à noite eu tenho uma palestra dentro de uma academia para falar sobre transição de carreira, sobre sexualidade feminina e como eu desmistifiquei o tema. Olha que importante, né? As pessoas entenderem esse meu posicionamento. Então, o que eu quero que vocês entendam? Todo treino que vocês façam, né, na frente do espelho, na frente de um vídeo, na hora de criar um post, vocês podem fazer essa comunicação não falada, né? Eu ontem, quando eu comecei a criar aqui, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar para ela sem falar? E aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz em março desse ano, como que uma empresa me pagou
R$ 4.000 numa consultoria de sexualidade só por eu ter feito uma apresentação de imagens. Porque quando a empresa me contratou para o Dia da Mulher, ela me disse assim, Cris, eu queria que tu trouxesse o tema, mas eu não queria nada muito voltado para produtos, eu queria que tu tivesse cuidado, afinal de contas é empresa, né? Eu já tinha pisado nessa empresa em outros momentos. Você pode trazer alguma coisa sem... Claro que sim, claro que eu posso. Mas eu não sabia como, tá? E aí eu vou trazer aqui só para vocês olharem como que eu vou despertando a imaginação das pessoas sem falar. E como que eu conecto, e como que as pessoas pagam o meu preço, e como que as pessoas entendem do que eu estou fazendo, do que eu vendo, tá? Então, é sempre muito importante a gente acessar novas informações, né? Então, se para vocês comunicação não falada não era uma coisa tão comum, digamos assim, como não era para mim até início desse ano, saiba que vocês também podem começar a se desbravar nesse sentido de buscar informações, tá, gurias? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Como que eu fiz, né, para chegar? Primeira coisa, que para mim sempre foi muito difícil, fale menos, conecte mais. E isso é uma coisa que o meu marido fala muito, fala assim, amor, as pessoas só querem ser escutadas, as pessoas às vezes não querem a tua opinião. E, gurias, é verdade, as pessoas não querem a nossa opinião, as pessoas às vezes querem ser escutadas, só que aqui tem um recado dessa mentora que aprendeu a valorizar a minha opinião, tá? Ou a escutar. Primeiro que eu não escuto mais sem realmente ter um direcionamento, porque aqui eu não sou, meu ouvido não é pinico, começando por aí, tá? Segundo, que eu sempre pergunto para minha amiga ou para minha cliente que vem, eu falei, você quer ser escutada ou você quer um direcionamento, né? Não mais uma opinião. Porque pessoas que trabalham com sexualidade e têm a informação na mão, elas podem direcionar e não mais dar opinião, né? Ou dicas. Eu vou te dar uma dica maravilhosa. Nananana. Não. Consultoras de sexualidade, elas não dão dicas, elas dão direcionamento. Começa por aí. Então, sempre que alguém vem conversar com vocês, você já começa a conversa assim. Você quer que eu te escute ou você quer um direcionamento, né? Então, primeira coisa, já mudei o meu passe aí, meu ticket médio já começou a mudar aí. Beleza. Quando a pessoa me diz assim, ó, por que eu tô falando isso, gurias? Porque antes a pessoa me diz assim, eu quero só que tu me escute. Quando eu me posiciono e digo, olha, como consultora de sexualidade, tu quer que só que eu te escute ou você quer um direcionamento para melhorar o teu relacionamento e a tua vida? Vocês percebem onde que eu me coloco? Eu me coloco nessa situação de, tipo, eu tenho conhecimento do que você vai me falar, mas eu vou respeitar também o teu lugar. Então, eu tô aqui porque eu tenho conhecimento de sexualidade, isso não significa arrogância, nada disso, é conhecimento aplicado, ele te leva para um nível de sabedoria, e a tua amiga, tua cliente está aqui. Amigas também pagam o meu serviço, tá, gurias? Então, assim, para melhorar relacionamento, a gente não faz só no amor, a gente também entende que a gente tem valor aqui. Enfim, então, assim, sempre perguntem, né? Você quer que eu discute ou você quer o meu direcionamento como uma profissional que conhece do que você está falando? E aí ela vai te dizer, não, hoje eu quero só que você me escute. Ponto. As gurias que estão na mentoria sabem que a gente tem uma ferramenta lá para escutar o nosso cliente, certo? Que é onde a gente reverte na venda da consultoria. Aqui eu faço a mesma coisa. A pessoa fala, o que eu vou fazendo, tá, gurias? Eu vou pegar o celular, mas só para fazer quanto que é meu caderno. A pessoa vai falando, se ela está no presencial comigo ou no online, e eu vou anotando. Eu vou anotando como se fosse uma lista, né? Isso, aquilo. Se ela está escrevendo no WhatsApp e ela me manda um áudio, eu escuto o áudio dela e eu reescrevo o áudio dela. Porque se ela me diz assim, eu quero só que você me escute, eu vou olhar para aquilo que eu anotei e dizer assim, você viu que nas suas próprias falas tem as respostas que você quer? E ela vai dizer, como? Aqui onde você diz, ó, Cris, eu não me sinto valorizada porque ele... Gurias, eu simplesmente viro para ela como se fosse a terapia do espelho e digo para ela, você viu que nas tuas palavras estão as tuas respostas? Para quem está perdida, para quem está desorientada,
Não vai fazer sentido nenhum. Vai dizer assim, essa guria tá louca. Nem dei resposta nenhuma. Ali entra o meu papel de consultora. Eu provo por A mais B para vocês que sim. Tanto que as gurias sabem, quando elas me mandam lá as respostas das clientes no formulário, eu pego direitinho as respostas que ela tem que dar para a cliente dentro da frase da própria cliente. Tá vendo aqui? Ela quer saber isso. Tá vendo aqui? Ela respondeu o que ela está te perguntando. Você só tem que dar clareza. E aí é o nosso papel. Uma boa consultora de sexualidade não sai oferecendo um produto que esquenta e esfria sem antes mostrar para a cliente. Você está vendo o que você me disse aqui? Eu recomendaria você usar isso aqui antes, né? Skincare, saúde íntima, ou até consultar uma físio, se for o caso, para depois você trabalhar isso aqui. Você está vendo, gurias? Ali ela entende o valor do teu trabalho. E aí eu simplesmente grifo em negrito aquilo que eu descrevi para ela. Falei, tá vendo que aqui nessa frase tem a tua resposta? Deixo ela com a pulga atrás da orelha, literalmente, porque eu não respondi nada, eu escutei, mas eu me posicionei como consultora. E aí eu digo assim, ó, as gurias sabem que eu sou danadinha. Se você quiser saber mais sobre isso, agende uma consultoria comigo. E aí pronto, me posicionei e dei o meu valor. Eu hoje, treinada, porque é difícil isso aqui para mim, tá, gurias? Eu sou ariana, eu sou impulsiva. Não falar é muito difícil. Eu tô louca para dizer para ela, minha amiga, uma vergonha nessa cara, vai fazer isso, isso, isso. Não posso, tá? Minha vontade é, mas não faço. A gente vai lá como consultora, respira fundo, pede ajuda aqui, às vezes, quando precisa, né, gurias? Cris, ela me mandou isso, o que eu digo? Respira. Respira, vamos buscar embasamento no que ela está falando aqui e a gente vai lá e mostra para ela que aqui está a resposta, que a gente pode orientar se ela desejar conhecer o nosso trabalho, certo? E aí, então, fale menos, escute e conecte mais. Porque, gurias, não tem coisa melhor quando você fala e alguém diz assim, Cris, que maravilha isso que você disse. Menina, eu vejo tanto potencial nessa tua fala. E eu fico assim, ó, o que eu disse? O que eu disse? Mas o que eu disse, e ao mesmo tempo eu disse, poxa, que legal. Ela escutou o que eu falei. As pessoas hoje não estão sendo escutadas, gurias. Não, tanto nos relacionamentos pessoais quanto nos profissionais, as pessoas estão sendo atropeladas, né? E quando ela recebe esse acolhimento da gente, e sim, sexualidade é acolhimento, a gente consegue conectar, certo? Então, procurem falar menos. A Michelle sabe, aqui a Andressa sabe, quantas chicotadas, né, elas levaram lá no e-mail. A Mi sabe, principalmente, né, que vinha com pressa para responder para cliente. Eu falei, não responde com pressa. Segura, porque uma pessoa que responde com pressa é uma pessoa desocupada. É uma pessoa disponível. E uma pessoa disponível é uma pessoa sem valor, inclusive um valor monetário, não é? Ai, Cris, mas eu não posso perder minha cliente. Desculpa, se você está respondendo com pressa, é sinal que você não tem nem mais uma outra cliente para responder. Mas é verdade, não tenho. Mas você não precisa mostrar isso para ela, né? Vamos valorizar o tempo da gente, vamos buscar informação. Enfim, gurias, é uma prática que é difícil, mas a gente aprende, e quando depois que aprende é libertador, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Uma coisa que eu fiz, quando eu falei para vocês de verdade, que eu fiz um trabalho numa empresa no Dia da Mulher, deixa eu abrir aqui, que eu mostrei na última aula só o slide inicial, né? Eu percebi que eu já fazia uma venda bem assertiva do produto, sempre fiz, tá? No sentido de, eu nunca fui boa de vendas lá atrás, mas eu me tornei uma ótima vendedora porque eu fui estudar sobre técnicas de venda, ponto. Mas eu comecei a perceber que eu estava refém do produto. Ou seja, se o produto não tivesse disponível para mim ou de fácil acesso no site para eu trazer para o cliente, eu perdi o meu cliente, tá? E aí eu comecei a olhar o que eu estava fazendo. E aí eu fui estudar sobre marketing. E aí existe uma série de nomenclaturas do marketing, né? Marketing sensorial, o marketing guerrilha, o marketing viral. Não sei se vocês já buscaram sobre isso, eu amo essa parte. E eu fui sedenta por marcas que trabalhavam com isso sem fala. Falei, cara, eu tô me perdendo, eu preciso aprender com quem faz. Tem vários exemplos, Coca-Cola, McDonald's. Hoje de manhã eu procurei mais algumas aqui, inúmeras marcas grandes
trabalham com esses tipos de marketing, né? Marketing guerrilha, marketing viral, marketing sensorial, enfim, tá? Mas aqui é só para vocês entenderem como que eu chego para comunicar sem fala, e principalmente dentro de uma empresa, que é o que eu quero trazer vocês para esse patamar, no sentido de olhar para o Outubro Rosa ou para todo o movimento que vem nesses 4 meses agora, tá? Ai, Cris, mas eu nem estou pensando em trabalhar em empresas. Meu amor, eu sei, mas você pode melhorar a sua comunicação nas redes sociais para conectar melhor com as suas clientes e com as parceiras de negócio que vão passar a olhar para vocês de uma forma diferente. Eu estou falando aqui para vocês, essa palestra aqui me gerou um contrato de R$ 4.000. Então, não tem por que eu mentir para vocês, eu posso mostrar o comprovante. Então, assim, olhem para isso com muito carinho, porque não é mentira, é verdade. E eu estou começando esse movimento há pouco tempo. Então, a hora que eu pegar realmente a mão disso aqui, a gente triplica esse valor. Então, é entender como que você usa marketing, desses 3 tipos, né, 4, 5 que tem aí, dentro da sexualidade. Principalmente, gurias, porque o Instagram e outras redes sociais bloqueiam sexualidade quando a gente começa a fazer muita exposição de produto, do corpo, né? Nem sempre a gente pode fazer exposição disso aqui lá nas redes sociais, nem sempre a gente pode fazer exposição disso aqui, até mesmo do clitóris. Então, vocês vão ficar brigando com as redes sociais ou vocês vão aprender a fazer o que as empresas de grande porte estão fazendo? Então, a minha proposta é que vocês venham olhar com muito carinho para isso, certo? Então, rapidamente, só para mostrar para vocês o que eu fiz. Era uma apresentação do Dia das Mulheres. Então, para conectar com o Dia das Mulheres, para chegar nessa parte aqui, eu precisei trazer um pouquinho de um histórico, bem rapidinho, só para vocês entenderem, sobre a história da mulher, né? O que é o dia 8 de março, enfim, falei sobre revolução e tal. E para eu conectar com as mulheres que estavam na plateia, que não fizeram parte dessa revolução, eu precisei conectar com as mulheres, com as minhas mulheres, a minha avó, que provavelmente foi uma revolucionária para eu poder viver o que eu vivo hoje, né? A minha mãe, que se formou como pedagoga, e minha outra avó, que já faleceu, e principalmente qual era o meu papel como mãe, ligação uterina com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas avós, e o que eu estava transmitindo para minha filha. Aqui eu conecto, aqui eu conectei, só através de imagens. Não sei se vocês têm essa visão na sexualidade, de ancestralidade e de herança que vocês estão deixando para as mulheres. Se vocês não fazem ainda essa linha de comunicação nas redes sociais ou até mesmo nas presenciais, vocês estão deixando de conectar. É isso que me fez virar, tá? E é verdade, esse olhar eu tenho hoje para as minhas mulheres. E ali eu trago a importância do movimento de sensações para mulheres, que hoje a gente pode falar com mais liberdade, né? Antigamente a gente não podia falar, mas hoje a gente pode. E aí, gurias, eu fiz uma proposta para elas na empresas, né? Exatamente, é legal. Eu fiz uma proposta para elas. Eu falei, gurias, vocês estão dispostas a testar o cérebro de vocês e me dizendo que tipo de emoção que causa em vocês certas imagens? E aí elas ficaram assim, tá, sem saber o que ia aparecer, né? Mas só para vocês entenderem, eu trouxe algumas imagens muito simples, né, que fossem trabalhar os 5 sentidos corporais, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar na área da sexualidade, me trouxe um outro nível, tanto na venda do produto quanto na venda do serviço, tá? Então, de novo, isso aqui é marketing, tá? Se vocês não estão olhando para esses 5 sentidos, vocês não estão fazendo sexualidade, vocês não estão estudando sobre isso. Então, de novo, eu convido vocês a olhar com bastante responsabilidade para isso. E aí eu fui trazendo imagens, gurias, assim, ó, e eu ia pedindo para elas me dizer o que remetia essas imagens. Um pezinho de bebê. Ai, todas elas, ai. Conectei com a emoção delas, muitas eram mães, né? E estavam no ambiente corporativo, elas estavam com o coraçãozinho apertado. Sensação de liberdade, algumas disseram, de aconchego, de acolhimento, de ousadia. Eu amo essa foto. Essa foto simboliza muito eu, assim, eu amo ser ousada. E elas ali, na hora de ousadia, eu falei, quem aqui tá com a unha pintada? Poucas. Então, assim, vocês percebem que a gente pode despertar a sexualidade na mulher sem precisar falar justamente do sexo, né? Sensação de liberdade, sensação de
de prazer, né? O cheiro do café traz muito prazer para a gente, né? Isso a gente pode trabalhar o tempo todo, em qualquer ambiente. A sensação de ser amada, de ser desejada, tem ali um cronológico, né? E aí eu trago já para o meio corporativo, né? Estímulos visuais, ative ou como elas poderiam ativar o sensorial dentro do ambiente de trabalho e quanto isso é importante para a libido e impacta na produtividade, né? Sons, olfato, paladar, enfim, toque, ter um creminho de mãos. Então, tudo isso, se eu não estou ensinando para minha cliente, eu não estou falando de sexualidade. Então, eu não sei o que a gente está falando. A gente está falando só essa mulher que vai lá fazer um sexo oral gostoso e vai pela primeira vez ter um prazer. Gurias, não é só isso sexualidade. Sexualidade é despertar essa mulher para a vida. Essa palestra me gerou, né, que eu falei para vocês, R$4.000, e eu tenho certeza que essa virada de chave vai me gerar muitos milhões, porque eu aprendi a fazer essa virada aqui, essa abordagem. E essa abordagem ela é feita em qualquer situação, não é só escondida para vender um produtinho, tá aqui, ó, vai numa embalagem super discreta. Gurias, não é sobre isso o nosso trabalho. E se vocês ainda têm esse pensamento, esse medo, por favor, quebrem isso, porque não é sobre isso que a gente trabalha, tá? E aí, sim, aqui eu consegui entrar em saúde feminina com elas, falar de dores do corpo, muitas se identificam aqui. Falei sobre hormônios, da felicidade, e vocês perceberam que tudo com imagens, nada de fala. Eu estou aqui explicando para vocês, mas para vocês entenderem que eu não falei. As imagens falaram por si só. Eli, seja bem-vinda. E elas foram trazendo relatos da vida delas. Eu não precisei falar em nenhum momento. Vocês conseguem administrar ou visualizar esse tipo de... Bom dia, Eli, seja bem-vinda. Vocês conseguem administrar essa informação dentro da rotina de vocês nas redes sociais, numa proposta comercial? Vocês conseguem trabalhar isso? Porque isso, para mim, é bem importante vocês me dizerem. Cris, não. Sim. Por favor, não existe certo e errado aqui, gurias. Eu estou querendo só ajudar vocês a entender um processo que eu descobri há pouco tempo. E eu acho muito injustiça deixar um monte de consultora de sexualidade sem essa informação, porque é isso aqui que nos movimenta, é isso que faz a gente vender, é isso que faz a gente subir e fazer a nossa transição de carreira dentro da sexualidade. Não é o produto de lançamento. Que bom que temos produtos de lançamento, tecnologia, o mercado ajuda também, mas isso aqui é só um detalhe. Quando a gente começa a olhar para isso aqui, a gente começa a conectar com as mulheres nesse tema, Cris, mas eu não sei como abordar essa parte. Então, aprenda, é isso que eu estou te convidando. Aprenda, leia, escute. Saiba o que envolve sexualidade. Não é só um rótulo de produto, não é só uma embalagem bonita, não é só um chicote na mão, né? Então, o mercado de bem-estar sexual, ele está crescendo absurdamente, e a gente precisa olhar com isso com muita propriedade. Por isso que o tema de hoje, gurias, a Eli que chegou há pouco, é comunicação não falada. Fale menos, conecte mais. E eu convido vocês a olhar para essa finaleira de agosto, para quem está batendo a meta de vendas, ou para quem não bateu a meta, ou para quem está olhando para os próximos 4 meses e quer fazer a transição de carreira dentro da área da sexualidade. Quando eu digo transição, é subir de nível, ser promovida, né? Como que está isso fervendo em vocês? Porque quando a gente não tem consciência de onde eu posso chegar, qualquer lugar serve, né? Eu pelo menos, quando eu não sabia o que a sexualidade poderia me proporcionar, e até agosto do ano passado, e olha que eu aqui como venda sempre fiz um alto faturamento, né? Vocês sabem, o ano passado eu fiz um faturamento bem gigante em alguns momentos do mês vendendo produto, e acabei até me tornando líder há 3 anos atrás. Mas era isso que eu imaginava que eu poderia ser. E que também estava bom, tá? Não vou desmerecer do meu papel de líder e muito menos de vendas. Mas quando eu entendi que tinha um mapa de negócios aqui que poucas gente, né? Algumas pessoas estão desbravando muito bem. Cara,
eu preciso contar isso para as gurias, porque não é possível que a gente esteja só à mercê do produto, né? Só condicionada ao produto. Então, eu quero que vocês realmente saiam dessa aula hoje, a gente daqui a pouco vai finalizar, porque é uma aula bem curtinha mesmo, abrindo a mente, tá? Abram a mente para esses próximos 4 meses, vejam como é que está essa comunicação não falada de vocês, e de verdade, se quiserem, e aqui eu vou bater nessa, ó, até já vou avisando, né? Vamos fazer um famoso combinado. Toda segunda-feira eu vou trazer um tema que fez a minha virada de chave. Mas toda segunda-feira eu também vou validar o que está me trazendo muito reconhecimento, inclusive das minhas alunas. Não tem jeito, se vocês entrarem aqui, toda segunda-feira eu vou falar da mentoria, eu vou falar do que eu estou aprendendo, porque isso tem sido um divisor de águas na minha vida e na vida de algumas alunas que estão aplicando. Significa que a mentoria funciona para quem aplica em tempo real. Para quem não está aplicando, gurias, eu não vou mentir para vocês. Tá só acumulando mais um, até porque não vai ganhar certificado, tá? Eu não vou dar certificado para quem não está aplicando. Mas a mentoria, ela tem sido uma virada de chave, Andressa, fica à vontade, pode falar, a gente tem 4 minutinhos ainda. Não, é só para fortalecer mesmo, né? Inclusive, é que eu saí de casa, vim trazer meu filho no surf, e eu comprei uma caneta que é exatamente esse símbolo, é uma chave. Estava no shopping e vi, porque realmente é uma virada de chave. E eu tenho, né? Eu tenho outras frentes, sou empresária, tenho uma faculdade e entendo bem da questão de ter certificados, diplomas. E realmente a consultoria, mesmo que não tivesse uma certificação, o quanto que ela me possibilitou em 3 meses, por exemplo, em acessar lugares, em ser valorizada, porque, claro, eu já tinha uma ideia ali e eu tive direcionamento. Então, muitas vezes a pessoa fica na dúvida, e eu sei porque eu já estive nesse lugar, de eu vou investir em algo, X valor, será que eu vou ter o retorno? Eu entendo que tudo sempre é 50%. 50% é seu, 50% é do outro. Se tu não fizer a sua parte, não adianta você não se responsabilizar e querer transferir o seu 50% para o outro. A conta não vai fechar. Isso pode ser aqui ou em qualquer lugar, entende? É o quanto que você doa. E a sexualidade é isso. Se você tem uma parceria, é uma parceria. É doação, é troca. Então, é realmente algo assim que, para mim, tem feito muito resultado profissionalmente, tudo. Em valor, em ticket, em pessoa, em posicionamento. Hoje, digo que eu invisto em 2 mentorias e se tivesse que investir de novo, investiria de olhos fechados em você, com certeza. Obrigada, meu amor. E por que eu tô falando isso, gurias? Porque há bem pouco tempo, quando eu fui atrás para entender, e eu, de novo, não estou desmerecendo nenhum certificado, todos eles são importantes, porém, nenhum conhecimento se torna com valor se ele não é aplicado para virar sabedoria, tá? E eu tinha entendido lá atrás, bem pouco tempo, que eu só teria valor nesse mercado se eu fizesse todas as certificações que tinha sido me dito. E eu estou buscando, inclusive, elas. Mas eu posso provar para vocês estão vendo o movimento, né? Não tem por que ser vitrine, é de verdade aqui, é vida real, tá? Eu já estou colhendo muitos frutos, sem ter ainda todos os certificados que eu preciso ter. Porque o meu movimento é aquilo que eu falei para vocês, eu estou na fila da padaria, eu estou no almoço de domingo com as primas, eu estou na internet ouvindo mulheres, eu estou compartilhando coisas que eu estou descobrindo, e isso está conectando. Isso está vindo, elas estão vindo, elas querem contratar, elas querem pagar palestra, elas querem 1 hora de consultoria. Então, assim, por que vocês ainda não estão fazendo? O que vocês acham que impede vocês de dar esse passo? Cris, não me sinto pronta, não sei por onde começar. Então, tá, beleza. Então, se realmente você tem todos os certificados, ou tem algum certificado, ou tem a vontade de fazer esse movimento, é o que a Andressa falou. Eu vou bater em toda a tecla aqui, sim, na segunda-feira, porque a mentoria é para isso, tá? Ela está num formato, a primeira turma está finalizando agora no início de setembro, e a segunda turma vai começar. E eu não sei se na segunda turma a gente não vai mudar muita coisa, porque é um período de evolução. A cada coisa que eu vou aprendendo, as coisas vão se transformando. Então, sim, você pode me pegar uma turma que tem uma evolução muito maior. Mas aí você tem que se perguntar, eu estou preparada para toda essa evolução? Ou quando que eu tenho que começar? Você que tem que dizer. Então, gurias, a gente vai entrar agora, a partir de setembro, e observe o movimento dos clientes de vocês, das mulheres à volta de vocês. A gente começa a entrar num movimento muito forte
de pessoas querendo mudar de carreira, porque estão incomodadas com alguma coisa, e principalmente mulheres que viraram mãe, ou que querem engravidar, ou que estão cansadas do mundo corporativo, ou que estão exaustas do trabalho operacional, né? Tem muita empreendedora que faz um trabalho muito operacional, que precisa cumprir horário, né, para poder fechar faturamento. O que eu estou querendo mostrar para vocês é justamente o contrário. É liberdade geográfica, é liberdade de tempo, é conhecimento, é consultoria, é vocês fazerem com o celular ou o computador de vocês aonde vocês quiserem, né? Tem algumas mentoradas minhas que têm trabalhos bem pontuais em cidades pequenas, e ela, Cris, o meu sonho é ir para a capital. Eu falei, meu amor, você pode atravessar o mundo fazendo isso. Não se limite a 100 quilômetros, 200 quilômetros. Então, o meu papel é realmente tirar vocês dessa zona de conforto, na sexualidade, na transição de carreira, e poder sim mostrar como que a gente consegue fazer isso, tá? Vai depender de mim? Vai depender de mim, mas vai depender muito mais de vocês estarem com essa mente um pouquinho mais aberta. Certo até aqui? Não vou estender, porque eu vou precisar entrar numa próxima live agora. Essa aula vai ficar gravada, então se alguém quiser olhar e pegar algum detalhe que eu falei ali, principalmente da apresentação para a empresa, sobre os tipos de marketing, de como eu estou olhando para essa minha comunicação, de como realmente eu estou comunicando para minha cliente aquilo que eu faço ou o que eu desejo, né? Eu percebo que algumas meninas vêm para mim, algumas consultoras, Cris, eu falo todo dia, mas ninguém quer pagar minha consultoria. Eu falei, mas você fala todo dia o quê? Como? Né? Porque não é só falar, não é abrir o vídeo e falar. Não é sobre isso, tá? É quanto menos você falar, melhor. Você mostrar algumas coisas, né, que você está aprendendo. Enfim, tem todo um passo a passo. Então, gurias, se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Depois, provavelmente de tarde, eu já baixo essa aula no YouTube e mando para vocês. Ela vai ficar gratuita. São informações relevantes, né? Talvez ajude vocês nesse fechamento de mês. Fechem o mês com gratidão, independente da meta que venham bater, mas se esforcem um pouquinho mais, a gente tem até quinta-feira, até o dia 31, para fechar um resultado bacana, se é na venda do produto, se é numa palestra, se é num movimento de rede social. Temos até o dia 31 de agosto para fechar com chave de ouro esse mês. E para entrar na sexta-feira, dia 1º de setembro, explodindo, né? De novidades, de comunicação, de posicionamento. Então, eu queria que vocês olhassem para esses próximos 4 meses de uma forma muito assertiva. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Ainda temos alguns minutinhos. Se tiverem no particular, podem me mandar no particular. Eu vou fazer rapidinho uma foto aqui. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. Quem não puder, fica bem tranquila também. Só para poder registrar. Andressa, eu vou fazer uma fotinho, tá, amor? Para botar lá no grupo das gurias. A Taninha entrando agora. Deixa eu dar um oi para ela. Espera aí. Tânia, seja bem-vinda. Você vai entrar para a foto só. Já saiu. Tânia, seja bem-vinda. Nós estamos encerrando o nosso café, que começou às 8h30, tá? Ele tem a duração aproximadamente de 45 minutos, mas vai ficar gravado e vocês podem rever com tranquilidade. Vou tirar uma foto aqui rapidinho, só para mandar lá no grupo, como evidências. E feito. Gurias, muito, muito obrigada. Toda segunda-feira, café de negócio e sexualidade, para poder expandir a mente de vocês. Mari, eu adorei essa maquiagem, pelo amor de Deus. Amei. Tânia, quer falar? Pode falar, antes da gente encerrar aqui. Você levantou a mão. Eu ainda não, como se diz, não peguei o ritmo, mas eu vou olhar, então, ela gravada. Bem tranquila, pode olhar com calma, pode mandar pergunta lá no grupo, ou até mesmo fora do grupo. Na verdade, eu expliquei para as meninas por que da segunda-feira às 8h30, tem uma questão de rotina, de aprendizado, tem uma questão do nosso cérebro com o nosso corpo, tá? Isso também é sexualidade, mas bem tranquilo, façam no tempo de vocês, certo? Gurias, obrigada. Beijo pela companhia, que seja uma semana extraordinária para nós. Estou sempre à disposição aqui no WhatsApp Inbox, certo? Obrigada pelo respeito e companhia de vocês. Beijo. Obrigada. Beijo.